Gravando. Então, para começar a bater papo hoje, né? Hoje não vai ter nada de novo. É só uma repassada em tudo que eu dei até agora, porque na próxima aula eu vou dar uma provinha bem fácil, com consulta, bastante tempo para vocês fazerem, mas é individual, tá? Não pode colar. É no mesmo estilo do exercício. Aliás, eu estava vendo o exercício que vocês fizeram, né? Eu gostei, teve vocês consideraram como trabalho. Era só um exercíciozinho, umas perguntinhas rápidas. Mas aí eu vi que ficou muito bacana, viu? Os alunos se empolgaram, gostaram da brincadeira, né? Aliás, é legal comprar placa-mãe. É umas coisas que eu mais gosto de fazer é comprar. E tem muitas opções, novidades, né? Aí é só ver onde é mais barato e comprar é muito legal. E quando chega então, né? Muito gostoso fazer isso, né? E eu estou montando a máquina nossa aqui da aula prática, laboratório, né? Eu vou montar e vou batendo foto, explicando passo a passo tudo que eu fiz, né? E eu espero que vocês montem aí em casa também, quem puder, tiver condições de comprar, né? Se não, guarda. É uma receitinha para quando for montar a máquina, vai estar tudo na mão, né? Especificação técnica, como que faz, né? O livro é muito rico, fala tudo, 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 como que monta passo a passo. Tem um capítulo lá só para montagem, mas eu vou fazer do meu jeito, né? Eu não vou só copiar do livro, eu vou refazer tudo. E aí eu vi que tem uns alunos que se empolgaram, fizeram, eu vou comprar memória tal, vou comprar processador tal, placa de vídeo tal. Não precisava, pessoal, mas aí sabe o que eu tive uma ideia, né? Isso daí poderia, já que vocês começaram, aproveita o que vocês já fizeram. É um projeto de um novo sistema. Aí vai elaborando melhor. Depois vocês vão ter a parte de montagem, vai ter que explicar no texto bonitinho como fez. Nem que não tiver a máquina, faz de conta. Faz de conta que eu vou comprar, faz de conta que eu montei. Só descreve, aí vocês guardam, vai ficar um trabalho bonito, né? Para futuramente quando for montar uma máquina, tá aqui, ó, tá tudo aqui como que monta. Não é legal? E aí vai ter que explicar também, vai instalar o sistema, né? Qual sistema você vai instalar? Linux, Windows, é Windows Server ou é Windows para usuário final? O Linux, mesma coisa, tem a distribuição para server e tem a distribuição para uso pessoal. São vários pacotes de software opcionais, né? Tem que explicar direitinho. Aí vocês vão apresentar no fim do semestre para mim o trabalho. Pode ser PowerPoint, apresentação oral, ao vivo, fazer uma live, né? É o melhor de tudo, né? Porque o aluno ele deve exercitar, falar em público na sua profissão, vai usar muito, viu? Você está lá na firma, precisa comprar uma máquina nova. Olha, você já vai ter tudo prontinho, como falar, como montar. Você já apresenta para o chefe, olha, vamos comprar uma máquina nova, assim, assim, assim. E ter uma boa redação, escrever corretamente um texto. Vocês têm que fazer assim um projeto para vender uma ideia, saber argumentar, saber convencer as pessoas, como se fosse um vendedor mesmo. Se for projeto de software, mesma coisa, né? Então tem que desenvolver essa habilidade em vocês, fazer pesquisa, uma boa redação, falar em público, né? Então, imagine que você está na empresa. Aqui a escola é um ambiente assim para simular, para exercitar, mas faz de conta que está trabalhando de verdade, entendeu? Então, esse trabalho da placa-mãe aí, vamos terminar ele. Vai ser o projeto final, né? Mais uma provinha aí, e é só, também não dá tempo de fazer muita coisa.
Mas eu gostei muito, fiquei contente. Eu percebi que vocês estão empolgados, estão gostando da minha aula, fico muito feliz por isso, né? E então na próxima aula vai ter a prova. Eu vou então dar uma repassada em tudo, não tem nada de novo hoje, é só revisão, né? Então vamos estudar junto para a prova agora, né? Eu sei que vocês não têm muito tempo, né? Aproveita agora e eu vou falar tudo que vai cair, mostrar os pontos, né? Ó, estuda isso daqui, isso aqui vai cair, essas coisas, tá bom? Então vamos lá. Placa-mãe. Aqui eu não vou ficar lendo tudo, né? Vocês lê depois, a aula já é dada, eu só vou falar os pontos aonde vai cair na prova, né? As coisas que eu acho que é mais teórico, mais complexo, né? Tem muito conceito aqui na introdução, né? Então, aqui ó, barramento. O que é um barramento? Para que serve? Por que é importante no desempenho da máquina? Pronto, ó, já poderia ser uma questão, né? O barramento é uma via de comunicação entre processador e memória, a ponte norte. Tem o barramento ponte sul, que é a comunicação entre o processador e os demais dispositivos lentos, né? Disco, USB, teclado, mouse. O que mais? Vamos lá. A placa-mãe é o componente onde dá mais defeito, porque é mais complexa, maior, é o componente mais ponto de falhas, né? Então sempre que tiver uma falha no hardware, considere testar a placa-mãe, né? O que você podia fazer? Ah, tira tudo que é memória, processador, tira tudo que puder espetar na placa, põe tudo num outro sistema. Se funcionar, então a probabilidade que seja a placa-mãe é muito alta, né? Aqui, relação do desempenho, né? Já falei. A placa-mãe, ela tem uma função, assim, primordial no desempenho, porque é nela que tem a parte mais lenta, ou seja, o barramento, né? Se o barramento for se atacar o problema numa parte que é mais lenta, você vai ter um ganho de desempenho considerável. É assim que a gente faz, a gente chama de gargalo. O sistema sempre tem um gargalo, ponto de estrangulamento, né? Que está segurando todo o resto. E onde que é esse gargalo? Os barramentos, os periféricos lentos, né? Você tem que trabalhar ali, não onde é mais rápido. O CPU é o mais rápido de tudo. Não adianta ficar aumentando o clock da CPU, não vai ganhar desempenho. A CPU vai estar esperando os dispositivos mais lentos, né? Olha que conceito, eu vou poder fazer uma pergunta assim, para botar vocês para pensarem, né? Análise, nós somos analistas, certo? A gente questiona, discute, é isso que o analista faz, detalha tudo, divide em partes, né? Questiona parte por parte. Questão on-board. Isso aí eu vou fazer uma pergunta. Pessoal, conceito assim teórico, é coisa assim óbvia, lógica. Imagine, na placa-mãe, você tem uma trilha. Trilha é como se fosse um fio condutor de eletricidade. Vai de uma ponta da placa-mãe até a outra ponta. Esse condutor é longo, sei lá, 20 centímetros de comprimento. Aí comparando, se fosse 1 milímetro de comprimento esse fio, a perninha do chip, uma distância bem curtinha. O elétron ele vai ter que viajar nos dois caminhos. Qual caminho ele vai ter uma viagem mais rápida? Com certeza, comprimento de 1 milímetro, ele vai chegar antes, né? Distância percorrida menor. Você pode inclusive aumentar a frequência da pulsação dos elétrons, vai ter uma velocidade muito maior.
Então, o conceito é esse, pessoal. Quando você diminui as distâncias das comunicações, a rapidez, o desempenho da máquina aumenta bastante. E o vídeo on-board, por exemplo, o vídeo on-board é aquele chip que está soldado ali. Primeiro que tem um contato elétrico bom. Segundo, contato térmico bom. Terceiro, que ele está pertinho ali da CPU. A velocidade dele é muito maior. É lógico que você vai pôr um chip assim, mais pobrezinho, né? Não é tão sofisticado quanto uma placa de vídeo. Mas ele tem um ganho de desempenho considerável. Por isso que eles põem um circuito assim mais pobrezinho e consegue fazer frente com aquelas placas de vídeo. Então esse é o conceito. Quanto mais perto tiver da CPU, quanto menos distância tiver o condutor elétrico, maior é o desempenho, maior pode ser a frequência, né, da corrente elétrica. Aí tem a discussão, né? Vídeo on-board é preferível, é muito melhor, desde que seja um circuito assim melhorzinho, não muito pobre. Aí você considera. Tem vídeo on-board que é a mesma coisa ou até melhor do que esses placas que você põe no PCI, né? Som on-board. E digo mais, pessoal, o hard. Oi? E digo mais, o hardware ele está evoluindo tão rápido. A tecnologia de fabricação de circuito integrado está melhorando muito. O circuito integrado ele está mais, os componentes estão cada vez menores. Com isso, cabe mais coisa lá dentro, né? Vai sobrando espaço dentro do chip da CPU. E o que está acontecendo? Está migrando tudo lá para dentro. O que foi a última migração assim que aconteceu? A Ponte Norte, ela tinha um controlador de memória que migrou para dentro da CPU. Olha só, estando tudo lá pertinho, já está lá dentro, vai ter um ganho de desempenho muito grande. A CPU não depende mais de falar com a Ponte Norte para depois mandar recado para a memória. Percebe? Então esse conceito... Professor, Oi, onde que tá essa apostila aí? Eu não tô achando ela mais. é placa-mãe, aula 1, 2, lá Ah, no Teams. tá bom, obrigado. Legal. Então tem esse conceito, pessoal, desempenho, tudo que tiver dentro do processador, melhor. Ou qual outra coisa que foi para dentro do processador recentemente? O circuito de vídeo, né? A memória de vídeo está lá dentro, o circuito de processamento de imagem está lá dentro. Olha o ganho de desempenho do vídeo. Além de ter o vídeo onboard, agora não, melhorou mais ainda. O vídeo onboard foi para dentro da CPU. Muito melhor. Você tem a CPU que se chama APU, Accelerated Processing Unit. Não é mais Central Processing Unit. É o APU. Muito bom. Podendo comprar, compre. Quanto mais integrado, melhor, tá? Quanto mais on-board, melhor. É lógico, você vai comparar se aquele desempenho é satisfatório, é adequado para a sua aplicação, né? E tem menor consumo de energia e mais desempenho, né? Olha, uma boa pergunta para eu fazer. APU, estudem isso, pessoal, na aula de CPU lá, tá? O que é uma APU? Explique as vantagens de uma APU. Vou fazer essa pergunta. Socket. O socket é a pinagem, é o encaixe mecânico, né? Do processador na placa-mãe. Nem precisa falar, tem que encaixar perfeito, né? Tem que ser compatível. Então, quando for comprar placa-mãe
você já tem que ter em mente qual é o processador que você vai usar e vice-versa, né? Tem que ser compatível, senão não vai dar certo. Quanto mais o processador cresce, esse carinha é o que mais cresce, né? Ele está cada vez maior, está custando cada vez mais caro, né? Mas não tem problema, pessoal. À medida que ele custa mais caro, a placa-mãe vai custar mais barato. Então, tanto faz. Eu falei, né? A placa-mãe é o mais importante. Aí você divide a importância entre placa-mãe e processador, porque agora o processador está ficando mais importante. Ele ganhou o controlador de memória, ele roubou também da placa-mãe o circuito de vídeo. Então, aquilo que eu falei na primeira aula parece que está mudando já, né? E o socket é tudo. Acho que a primeira coisa que você tem que decidir qual é o socket, né? Aí vai depender do processador e da placa-mãe que você deve comprar. Então tem uma tabelinha de socket, né, que eu pus lá na aula de CPU, né? Considera aquela tabela, eu vou fazer perguntas, né? Eu não expliquei nada, mas eu vou tirar uma pergunta de lá, de socket de processador. Vai anotando aí as perguntinhas, aí você vai se dar bem na prova. Aqui o cooler, né? Pasta térmica, né? Dissipado, contato térmico. Muito importante, né? Tem que ter um softwarezinho para monitorar a temperatura do processador. Você tem que ficar de olho, saber qual é o limite de temperatura, né? Conectores da placa-mãe, né? Uma questão boa. Faça uma lista de todos os conectores. Aí você vai responder assim: socket de processador, socket de memória. Começa dos mais importantes. PCI Express para placa de vídeo e placa de rede ou qualquer placa de expansão. Tem os conectores SATA para o HD, conector USB. Tem os conectores do painel do gabinete, né? Aquelas luzinhas lá, botão liga-desliga, aquele falantezinho que dá um bip. Conector de energia, né? Aqui, ó. E aí tem o painel traseiro, muito importante, né? Você pode explicar assim, olha, nas placas-mãe moderna, muitos conectores já são direto na placa-mãe, né? Foram tudo para o painel traseiro. Eliminou aquele problema antigo daqueles flat cable que ficava um monte de fio em cima da placa-mãe, prejudicava a ventilação. Olha que resposta show! Então anota aí, conectores da placa-mãe, liste todos eles. Aqui é coisa antiga. Barramento Norte Bridge, South Bridge, ponte norte, ponte sul. A Norte Bridge é a comunicação entre processador e memória, processador e PCI Express, só isso. É rápida. E a ponte sul é a lenta, né? Dispositivos lentos, HD, USB, teclado, mouse, placa de rede, Wi-Fi, né? Anota as perguntas aí, pessoal. A de placa-mãe, eu acho que só, viu? Tamanhos da placa-mãe, né? Tendo em vista o que eu expliquei lá do tamanho do fiozinho, do condutor, o que vocês acham que pode ser mais rápido? Uma placa-mãe grandona ou uma placa-mãe pequenininha? Eu acredito que uma pequenininha, desde que satisfaça as necessidades, começa pela placa menor possível, é mais barata, vai ter mais desempenho, assim, relativo, né? É lógico que ela vai ser menos potente, mas o custo-benefício é melhor, uma plaquinha pequena, né?
O meu Linux aqui é uma placa Mini ITX. Tô contente, viu? É, ó, o que tem de importante aqui, pessoal? Eu acho que é só. Vamos para a próxima aula aqui, senão a gente não termina hoje. Esse desenhozinho aqui, ó. Chipset, já falei, né? Barramento. Esse desenho aqui vai cair. Eu vou pôr esse desenho aqui na prova e vou bolar algumas perguntinhas. Então, procura entender todas essas ligações. O que que é DMI? Ah, é a conexão entre a ponte norte e a ponte sul. Ó, uma pergunta boa. O que está pendurado aqui na ponte sul? Qual é a ponte sul aqui? Aí você fala, ah, é esse chip aí, CH10, tudo que for lento, né? E nas placas-mães modernas, onde que você vai conectar a memória? Não é mais aqui não, ó. Agora mudou para cá, conectado direto no processador. Ó, outra pergunta, né? Pessoal, vamos para a próxima aula. Conclusão, dá uma lida aqui, porque daqui pode sair alguma pergunta também, né? É assim como é que se diz? Depois de falar tanta coisa, umas decisões, né? O que se observa, um pensamento, né? Sugestão para pesquisar mais coisas. É isso que você põe na conclusão. Então vamos ver a outra aula que foi a fonte. Pessoal, falando de fonte, a fonte é uma das últimas coisas que você compra, né? Por quê? Tem que ir naquele site que eu indiquei para vocês. Lá você vai digitar, né? Clicar no mouse, escolher cada item que você já tem, né? Qual é a placa-mãe? Você usa a placa de vídeo. Qual é o processador? Quanto de memória tem? O próprio cooler do processador ele consome energia, né? Ventiladorzinho. Tem que somar tudo. Aí depois é que você vai comprar a fonte, sempre com uma folga, né? De pelo menos 30%, que é para a fonte trabalhar na boa, não ficar sobrecarregada, não esquentar muito, né? Esse é o conceito de fonte. Olha uma pergunta aí, ó, vou fazer essa pergunta. Outra questão importante da fonte. Você fala, ah, minha fonte é 300 watts. Mas, pessoal, tem uma distribuição, tem várias tensões, vários cabinhos lá dentro. É somando tudo. Então, tem que ter um balanceamento também, uma distribuição boa de voltagem, né? Que o que não acontece nas fontes antigas. Porque mudou a placa-mãe, tem que mudar a fonte também. Fonte antiga, placa-mãe antiga, tudo bem. E placa-mãe nova tem que ter fonte nova, porque ela tem uma distribuição melhor das correntes, né? 12 volts, 5 volts, 3 volts, né? Lembra aquela história? Outra questão, eu vou perguntar. Distribuição das correntes na fonte. A fonte não pode estar sobrecarregada, porque senão vai faltar energia, o computador vai travar, né? E pode até queimar a placa-mãe ou algum componente. Atenção, quando for adicionar uma placa de vídeo, tem que calcular tudo de novo, o consumo de cada pecinha, né? E ver se a fonte ainda está com aquela folga de 30%. Outra pergunta, vou fazer. A tabelinha da fonte, né? Eu vou pôr como uma questão para
fazer aquela pergunta que eu já falei, a distribuição da energia. Na tabelinha tem tudo discriminado. 3,5 volt, aqui ó, 5 volt e 12 volt. Essa distribuição de energia, quantos watts vai para cada tensão? Tem lá na tabelinha que tem na fonte. Eu vou fazer essa pergunta. Essa parte aqui de funcionamento eu vou pular. Acho que nem vai cair na prova porque é parte de eletrônica, né? Você basicamente olha na tabelinha que tem pregado atrás da fonte. Ali já fala para você. Outra questão que eu vou pôr na prova. Eficiência energética, muito importante, né, pessoal? Você compra uma fonte barata, ela vai gastar mais energia. Com o passar do tempo, vai custar mais caro para você. Não compensa financeiramente. Se o objetivo é economizar dinheiro, pense que você vai usar ela durante um ano. Quanto que ela vai gastar durante um ano? É aí que está o pesado do dinheiro que você vai gastar. Ela tem que ter eficiência energética. Tem aquele selinho, tem o número 80, né? É 80% de eficiência energética. Outra pergunta, explique o que é eficiência energética. Você vai responder assim: considere que a fonte para executar o seu trabalho, ela consome energia, dissipa calor. Então, nem tudo que ela está puxando de eletricidade, ela está entregando na saída, 12 volts, 5 volts, 3 volts. Então, é uma percentagem comparando o que ela entrega de energia transformada estável com relação ao que ela consome da rede elétrica. A diferença entre uma potência e outra é a eficiência energética, calculada em porcentagem. Pronto, respondi o que é eficiência energética. É muito importante esse item, viu? Aqui, pessoal, outra parte que eu vou cair na prova. Quem não conhece de eletricidade, eu dei uma explicação aqui bem por alto. É só para fazer umas continhas simples, né? O que é tensão? Tensão é a força, né? Aquela promessa que a tomada que está na parede está prometendo para você. Quanto que ela vai entregar de potência por segundo? Qual o trabalho que ele está prometendo fazer? É como se fosse assim uma caixa d'água. A caixa d'água, quanto mais alta ela está, maior é a pressão no nível do chão, né? Da torneira. Isso é uma tensão, é aquela força que está ali represada, aquela promessa de entrega de energia. Isso é tensão. A gente compara, vou fazer um exemplo aqui que eu estava pensando. Um caminhão carregado de cana. A gente vê na estrada aqueles caminhões são articulados, né? Parece um trem, né? Tem três volumes, né? A gente chama de trem-minhão, né? Tem muito na estrada. Então, ele está carregando o quê? A cana. A cana é uma promessa de energia, não é isso? Agora, vamos supor, passou 10 trem-minhões na estrada. Foi para a usina. E junto, ali atrás, está 10 picapezinhas carregadas com cana também. Isso é uma comparação da tensão. O trem-minhão seria 220 volts, por exemplo. E a picapezinha carregada com cana seria 3,3 volts, por exemplo. Então, num fio condutor de eletricidade, que seria a estrada, né? O asfalto, vai passar 10 elétrons. Se for 220 volts, vai levar muito mais cana, muito mais energia. Se for 3,3 volts,
vai levar muito menos cana, muito menos energia. Seria a picapezinha. O elétron, ele leva uma carga elétrica. Dependendo se ele está mais carregado ou menos, essa é a tensão, né? Então esse é o conceito. E corrente? Corrente é a velocidade, né? Tá na pista lá, o trem minhão tá a 20 por hora. Se ele for a 60 por hora, seria uma corrente maior, né? Então, quanto mais velocidade tiver, mais energia vai transportar por segundo, correto? Mesma coisa a picapezinha. Quanto mais rápido ela andar, mais energia vai transportar por segundo, correto? Só que tem a tensão, né? Depende da tensão, é a energia final. E a quantidade de cana que chega na usina, você calcula que seja a potência, né? O trabalho, o calor, a energia que vai ser dissipada, né? Quanto de álcool vai produzir, correto? Então, a potência é o quê? É a corrente elétrica vezes a tensão. Olha, não ficou bem intuitivo? A potência depende de quê? Da velocidade, né? Que vai correr no asfalto lá, o caminhão e a picape. Quantos elétrons vai passar por segundo, né? Corrente elétrica. E da tensão, ou seja, quanto de carga cada elétron está transportando. Fácil, né, pessoal? Potência é tensão vezes corrente. Agora ficou fácil esse cálculo. Vou perguntar na prova, o que é potência? Calcule a potência dissipada sabendo-se que a tensão é tal e a corrente é tal. É só multiplicar um por outro e pronto. Aqui um exemplo, olha, esse ventiladorzinho aqui, né? 12 volts, 0,4 amperes. É só multiplicar 12 vezes 0,4, você vai saber qual é a potência, quanto que está consumindo esse ventilador. Vai somando, anota lá. Aí você vai pegar cada pecinha do seu sistema, vai somar tudo. Deu 4,8 watts. Watt simboliza energia que está sendo consumida, aquele calor que está sendo dissipado, né? Aquele trabalho mecânico de virar a hélice, isso é energia, é watts. É medida em questão instantânea por segundo. Aí tem watts hora, não vou perguntar. Aqui, ó, peguei aqui a bateria de um laptop. Vou pedir um cálculo, ó, põe essa foto aqui, ó, vou pegar daqui. O cálculo característico de uma bateria. Quantas horas aguenta, né? Você vai falar. Blá, blá, blá. Aqui no caso deu 2 horas, tá vendo? Eu vou pegar uma outra foto, que aqui também é muita marmelada, né? Tá bom? Esse watímetro aqui é da questão da eficiência energética. Aqui eu já falei, né? 80 plus. O que é 80 plus? A fonte tem que ter no mínimo 80% de eficiência energética. Tem que ter o selo. Se tiver mais, melhor. Por isso que é o plus. Aí tem lá o 80, 80 cobre, 80 prata, 80 ouro. Cada um tem a sua qualificação, né? Esse selinho aqui, ó. Não compre fonte se não tiver esse selo, tá, pessoal? Se não tiver o selo, você vai perguntar pro fabricante, o cara vai te enrolar, enrolar e não vai falar nada, viu? Cuidado. Pessoal, acho que de fonte tá muito bom, né?
Aqui, ó, vou mandar vocês acessar esse site aqui e fazer um cálculo. Eu vou dar os dados que eu tenho, que as pecinhas que eu comprei, você vai no site e calcula. E me diz quanto que é a fonte. Ó, fala aqui, ó. Pessoal, isso aqui não é suficiente, viu? Você tem que saber a distribuição da energia, tá? Ver a tabelinha da fonte. Para cada voltagem é uma parcela desses watts aqui. Cuidado, é bem detalhadinho. Ó, essa tabelinha aqui, ó. Fonte antiga não tem uma distribuição de potência por voltagem adequada. Essa tabela é que manda. Aqui tem outros blá 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 e por hora eu vou pular. Conector olhou, encaixou, funcionou, não tem que falar muito, né? Vamos ver a próxima aula. Memória. O que você olha na memória, aula, esse assunto já de cara, o que eu tenho que falar para vocês? Quanto mais memória, melhor, pessoal. Não economize. Não fica pensando, é muita memória, não vai usar. Vai usar sim. O sistema, tudo que você põe, ele engole, tá? Ele usa mesmo. Ele enche na hora. Por quê? Experimenta, quando você dá o boot na máquina, ele vai carregar centenas de programas. Você não mandou executar nada, você não fez nada, mas o próprio Windows já carrega lá centenas de programas e já vai encher a memória. Se ele não conseguir encher a memória, se a memória encher, ele vai ficar esperando para entrar depois. Ele tem só um ponteirinho e fala, ó, depois carrega esse daqui. E vai ficar numa área temporada chamada swapping. Então pode pôr memória sim, tá? Não economize, porque o sistema vai usar tudo. Memória cache, mesma coisa. Quanto mais memória cache, melhor. Mas funciona com pouca memória? Funciona. Funciona com pouco cache? Funciona. Mas vai ficar muito mais lento. Aí você tem que fazer uma análise. Você olha para o sistema, abre aquele gerenciador de tarefas e vê como que está lá o desempenho geral da máquina, né? Tudo depende do que você está usando, né? E claramente dá para ver, tá faltando memória. Põe memória aí, cara. Compra lá, não custa caro. Eu paguei R$ 170, 4 GB. E tive um ganho de desempenho muito bom aqui no meu PC. Vou perguntar isso daqui muito importante, ó. Swapping é uma memória auxiliar, ela é muito mais lenta do que a memória RAM. Swapping não é memória, pessoal, é um quebra-galho. Swapping é o HD. O HD é mil vezes mais lento que a memória principal. Então eu quero que você me explique como que funciona o swapping. Professor, swapping é o seguinte: quanto mais a máquina usar o swapping, mais lenta ela vai estar. Então você tem que adicionar mais memória. Aí o que tiver no swapping sobe para a memória, a máquina fica mais rápida. Excelente, matou, é isso. Vai cair essa pergunta. A RAM, isso aqui eu vou pular. Já falei. Isso aqui eu vou perguntar também, muito importante. Hoje em dia, né, a gente fala muito eficiência energética, né? Imagine uma empresa onde eu trabalhei, tinha mais de 500 funcionários, tudo num site só. Cada funcionário tem o seu PC.
Imagina, pessoal, 500 máquinas, multiplica tudo por 500. Então, tem que ter esse bem configurado. A gente fazia, nós lá do Helpdesk, configurava máquina por máquina e não deixava o usuário mexer. A gente tinha a instalação do Windows lá do jeito que a gente queria e ninguém podia mexer, não conseguia, estava bloqueado para poder economizar energia. O ganho foi incrível, a gente fez. É um programinha que mede quanto que a máquina está gastando. E para que desperdiçar, né? Se larga lá a máquina ligada, o que ela faz? Ela vai hibernar automaticamente, não gasta nada. O que é hibernar? Desliga tudo, morreu. Não gasta zero de energia. Olha que bacana. No outro dia cedo você chega lá, aperta o botãozinho, você volta do mesmo ponto que você parou, né? E dormir, o que é? Explica para mim direitinho. Essa coisa vai cair. O que é dormir? O que é hibernar? Por que é bom? Hoje em dia é quase que obrigatório fazer isso, né? Tem uma questão ética e moral, que é o seguinte: eu posso pagar, esse gasto é desprezível, mas pensa na natureza, né? Esse sentido, né, de a gente economizar gasolina, energia elétrica. Pensa na natureza, mesmo que você possa pagar, economiza. Isso aqui vai cair, pessoal, que é o refresh. Muito importante. Por que a memória é lenta? Por causa do refresh, professor. Toda hora, cada 16 milissegundos, tem que fazer o refresh, porque senão ela apaga, né? E se o processador central quiser acessar a memória e ela estiver fazendo o refresh, ele vai ter que esperar. Excelente resposta, vai cair. Por que que você não põe tudo memória cache de uma vez, sendo que o cache é mais rápido, né? É porque custa muito caro, ela é muito pequenininha, seria uma memória muito complexa, muita circuitaria, não ia dar certo, né? Então é por isso que a gente tem essa memória RAM que depende de refresh, né? É uma memória que dá para crescer bastante, dá para ter uma memória bem grande, ao passo que a cache não dá, seria impossível até fabricar uma memória cache do tamanho de uma RAM. A evolução das memórias, né? Sempre compre a mais moderna, né? Agora já tem a DDR4. Pelo amor de Deus, pessoal, não me vai comprar a DDR3, né? Tem dó, né? Sempre DDR4. Aqui, história. Você pegar um módulo de memória na mão, você já pode reconhecer fisicamente, né? As antigas tinham um furinho aqui. Mas isso aqui você nem vai dar de cara mais com isso. Já não existe mais, né? O que você tem que ver a hora que você comprar uma memória? Você tem que fazer o casamento. Sempre ela trabalha em pares, né? O Intel às vezes trabalham em 3. Só em servidores Intel você tem 3. É o Dual Channel e o Triple Channel. O que é isso? Channel é canal. Canal de comunicação entre a memória e o processador. Você tem um canal duplo. E se esse canal funcionar bem, você ganha o dobro de desempenho no acesso à memória. Então, sempre que você for encher os slots de memória lá, tem que prestar atenção, tem que ser irmão gêmeo. Mesmo a frequência, né? As memórias têm a frequência de trabalho delas em megahertz. E mesmo o tamanho. Senão, o Dual Channel não vai habilitar,
Funciona sem dual channel? Funciona, só que fica mais lento, né? E no Intel, servidor para computador pessoal é sempre dual channel. Servidor tem o triple channel, é muito importante fazer isso, tá? Memória cache. Pessoal, aquele conceito que eu falei lá da placa-mãe. A memória cache, ela fica dentro do processador. Olha que rapidez, tá ali do ladinho, tá na mão. Muito mais rápida do que a memória RAM. Então, quando for comprar um processador, sempre observe, quanto mais memória cache tiver, melhor, tá? O desempenho seu, o ganho de velocidade é muito grande com um cache maior. E vai cair com uma pergunta que é o seguinte, isso é muito importante, pessoal. Na literatura você vai ver conceito de cache. Cache hit, cache miss. Isso aqui vai cair. Pessoal, é um conceito genérico, não se aplica somente para a memória, tá? Tem o cache da placa de rede, tem o cache do HD, tem o cache da memória RAM. Banco de dados, né? Também tem um negócio de cache. Um servidor web, ele tem o cache. Aquela página web, pô, toda hora tem que ficar mostrando a mesma página igualzinho. Já deixa aqui no cache, a hora que alguém pedir, já tá aqui na mão. Não precisa ir lá no HD buscar, né? É esse conceito aqui, estudem. Eu vou explicar para vocês o que é um cache hit, um cache miss. É assim, o processador central, né, a CPU, precisa de um dado que está na memória. Ele sempre olha primeiro no cache. Se tiver no cache, ele usa o dado e pronto. E se não tiver, perdi tempo, não achei, vai ter que procurar tudo de novo agora sim na memória RAM. Porque aconteceu um cache miss, não tinha no cache. Mas não tem importância, da próxima vez eu acerto. Aí ele vai procurar. Sempre ele olha primeiro no cache. Oba, achei, peguei, usei, pronto. Teve um cache hit, ganhei um tempo incrível, questão de 1000 vezes mais rápido. Entre cache hit e cache miss, você tem um ganho de aproximadamente 60% em média, né? Isso aqui é o conceito do cache. E como que trabalha o cache? Teoricamente, o dado que foi acessado no último instante tem grande probabilidade de ser acessado novamente nos próximos instantes. Então você já deixa no cache tudo que foi usado recentemente. Até no gerenciador de arquivos você vê esse conceito de cache, né? Você abre o gerenciador de arquivos lá e vê usados recentemente. Para quê? É uma sugestão, né? Eu acho que ele vai querer usar isso aqui. Você já clica ali, não precisa ficar procurando naquela árvore de subdiretórios, né? Vocês já perceberam esse conceito? Aqui é uma foto, né, para dizer, olha, o cache fica dentro do processador, tá? Antigamente ficava na placa-mãe, agora não, parece que não usa mais não, é tudo lá dentro mesmo. Testar memória. Essa parte aqui eu vou pular, pessoal. Olha, eu confesso para vocês, eu nunca testei memória, viu? Acho que isso aqui é coisa mais antiga, as memórias de hoje são boazinhas, né? Não dá defeito, porém, é bom testar, né? Quando você está montando, aproveita, testa, porque evita problema futuro. Quando a máquina já está em produção, vai dar um transtorno, né? Imagine, você está com pressa, querendo trabalhar e aquela máquina travou. Mas, só que eu não vou pôr na prova, não. Conclusão. A importância da memória no desempenho. Quanto mais memória, melhor. Como que você vê se o sistema precisa de memória?
ver a atividade do swapping. Se estiver usando intensamente o swapping, é porque está carente de memória. Existem outras memórias, né? Custam pelo menos o dobro do que a memória dos computadores pessoais. Computador pessoal é o tipo de memória que a gente chama de unbuffered. Mas de servidores eu não falei, tá? Pessoal, esqueci de perguntar, eu tô falando demais aqui, não tô dando abertura. O que vocês estão achando? Quer que eu fale alguma coisa aí que eu não falei? Quer saber o que mais que vai cair na prova? Agora eu tô dando assim umas dicas, né? Do que vai cair. Vai ser uma provinha, perguntinha direta. Vou dar bastante tempo para vocês resolverem com consulta. Olha, pessoal, pelo amor de Deus, vocês têm obrigação moral de todo mundo tirar 10, hein? Quantas questões? Ó, Davidson, eu vou dar uma semana de prazo com consulta. É individual, pelo amor de Deus, não cole e não olhe na internet. Eu quero que olhe somente nos meus slides, naqueles arquivinhos leitura complementar que eu tirei do livro, tá? Eu vou pôr 10 questões, só que vão ser questões assim extensas, né? Tem que pensar, tem que construir, não é resposta curta, não. Escreve bastante, põe bastante detalhe. Como que você vai fazer? Primeiro você vai lá, olha na aula, no texto do slide, no texto da leitura complementar, lê, reestuda tudo de novo. Depois fica fácil responder. Você vai ver que o que eu não gosto que o aluno faz? Isso aqui eu já sei, tuf, chutei e matei. Não é, aí tem que ter riqueza de detalhe, tem que estar igualzinho, tá lá nos slides, entendeu? Essa prova vai ser tranquila, viu, pessoal? Tem que tirar 10, Professor, pelo amor de Deus, não me tira 9,5, hein? Oi. tá me escutando? Sim? Ok. A hora que você estava falando ali da memória e do swap, como que a gente verifica isso no computador? Tipo, se a memória está cheia e se tem bastante, vamos falar assim, arquivo no swap. Você É o, sabe dizer? é o gerenciador de processos. Deixa eu abrir o meu aqui, vou mostrar para você, peraí. No próprio gerenciador de tarefas? É tarefas, é. Deixa eu abrir aqui, peraí. Acho que dá tempo de mostrar. Tem que compartilhar a tela, só um minuto. Tela. Tá vendo aí, gerenciador de tarefas? Processo, dá para ver? Dá sim. Aqui não é se a memória está cheia ou vazia. Aqui é intensidade do uso da memória, tá? Quanto por cento o sistema está ocupado acessando a memória. Se somar tudo esses porcentagens, tem que dar 100%. Disco. Não estou falando que o disco está cheio ou vazio. Estou dizendo, olha, porcentagem do tempo que o sistema está acessando o disco. Então, se você vê que memória aqui está batendo 90%, está uma atividade assim muito intensa, não quer dizer que a memória está cheia, quer dizer que o sistema está consultando a memória com bastante frequência, tá? Tem um outro aqui, outra orelhinha aqui, né? Aqui sim, ó. Memória.
75%? Será que é a mesma coisa de lá? É. E agora você me pegou, hein? Clica ali no da memória RAM, acho que tem a ver com a paginação. Memória. Tem um Eu lugar que tinha ele visto. fala de swapping, paginação, arquivo de troca, é tudo a mesma coisa. Aqui, composição da memória, tá aqui, ó. Essa barrinha aqui embaixo tá dizendo, ó, ela tá cheia até aqui, olha lá, em espera. Memória que contém dados. Essa barrinha de baixo diz quanto ela tá cheia, tá? Em cima é a porcentagem de uso, frequência de uso. Em cache, ó, 2 GB. Tá vendo aqui embaixo? Em cache. Sim, sim, professor. Aqui, ó, paginação 284 MB. Reservado. Aí é o swapping, tá vendo aqui embaixo? Eu tô bem tranquilão, ó. Paginável, é aqui embaixo, tá vendo? Tá bom? Entendi. De total de memória, 5.7 GB ocupados. Eu tenho 8 GB. Tá sobrando 2 GB. Beleza? Entendi, legal. É que eu já tô pelo celular, então não dá para seguir os passos aí, mas deu para entender tudo, sim. Mas tá vendo aqui, né, ó, minha telinha? Tô vendo, sim. No comecinho tinha travado, eu não consegui responder pro senhor que tinha perguntado se eu tava vendo, mas eu já tava, assim. Legal. Pessoal, Obrigado. perguntas, tá aberto para perguntas, que nós temos um tempinho ainda. De nada, amiga, muito bem-vindo a participação, viu? Vocês me ajudam na aula, ajuda muito com essas perguntas. Se ninguém for perguntar, eu vou seguir, então, tá bom? Processador. Processador. Sempre a gente pensa assim, vou comprar um processador, né? Ou vou comprar a primeira placa-mãe. Eu comecei o semestre falando, não, a primeira você compra a placa-mãe, depois o processador. Agora eu já tô meio assim, tem que decidir os dois juntos, né? Eu olharia primeiro para o processador e depois para a placa-mãe, né? Mudei de ideia, pessoal. Sem contar, sim, fica de olho no chipset. O chipset tem a ver com o processador também, não adianta, né? Ponte Norte mudou para dentro do processador. Então, ficou tudo uma coisa só. Quando você for comprar as coisas, você tem que pensar no todo. A gente chama sistema. O que é um sistema? Sistema é um corpo único, é uma coisa só, dividido em várias partes. Você sempre pensa no todo. Se alguma parte não funcionar direito, o todo também não vai funcionar. É como o corpo humano, né? Se ficar doente, para você inteirinho, cai de cama, não adianta. Pode estar bom algum órgão, mas se apenas um órgão não funcionar, tudo para. É sistêmico, é por isso que a gente chama sistema. Você sempre pensa qual vai ser o uso dessa máquina, quem vai usar, qual é a aplicação, qual é o aplicativo principal, né? Aí tudo vai depender disso. Aí você escolhe processador, placa-mãe e o restante. Os processadores atuais. O que quer dizer isso? Hoje em dia, pessoal, o controlador de memória foi para dentro do processador. Antigamente ficava na ponte norte. O processador queria acessar a memória, dependia de pedir para a ponte norte que estabelecia a comunicação, era muito mais lento. Isso é que define a nova geração de processadores, né?
Então vocês já olham, se não tiver controlador de memória integrado no CPU, não compre, é coisa obsoleta. E o que mais define a geração atual de processadores? São 4 núcleos, né? É isso, basicamente. E o que você olha no processador? Quanto mais cache integrado, melhor. Vai definir o desempenho dele. E tem que ter o controlador de memória integrado também. O que mais eu posso falar sobre processador? Vamos lá, vamos devagarzinho, vendo passo a passo aqui. Existem somente 2 fabricantes mundiais, né? A AMD e a Intel. Tem um terceiro aqui que se chama VIA. Tem outros fabricantes de processador. É lógico que tem a Motorola tradicional, fabricante de processador. Texas Instruments também. Tem bastante, mas processador para PC, para computador, assim que a gente conhece, dessa grande família, a gente chama de x86, né? Um computador pessoal, servidor que roda Windows, roda Linux, só tem esses dois. É claro, tem lá a Oracle. A Oracle tem lá o processador dela, o Unix, né? Tecnologia RISC, as máquinas solares, né? Tem a IBM, claro que tem. A IBM fabrica processadores aí para aqueles mainframes, coisas assim, melhor do mundo. A HP tem o HP UX, ou Unix da HP, tem aquelas máquinas enormes, tem os processadores lá de servidores. A gente está falando aqui somente do, basicamente, computador pessoal, né? Esses mais populares, esses mais baratos, só tem 2, AMD e Intel. Por quê? A fábrica é um investimento muito alto e arriscado, né? Então, tem poucos fabricantes. É como fábrica de carro, não tem muito fabricante não. Aqui tem uma discussão o que é atual e o que é antigo, né? Pessoal, pode comprar sim com processador antigo. Se você tem aí uma aplicação que não exige desempenho, para que gastar muito dinheiro? Posso comprar um antiguinho, né? Eu vou ter lá um terminal de caixa. Roda o dia inteiro, 24 horas por dia, somente aquela emitindo nota fiscal. Não precisa grande coisa. Você compra um processador novo, mas a tecnologia é antiga, mas você vai economizar e não vai precisar de muito mais do que isso, né? Tudo é visando a aplicação, qual é o uso da máquina. Tem também aquela questão de compatibilidade com o que é antigo, né? Você tem aqueles fabricantes de placa de expansão, uma placa de rede, por exemplo. Eles insistem em fazer aquele PCI antigão. Não existe placa mais moderna. Então, a placa-mãe tem que vir com o socket antigo e, por consequência, o processador também vai ter que dar suporte para as coisas antigas. Aqui conta toda uma história. Aquela briga, né? Disputa muito boa, muito saudável, é bom para nós, né? Que a Intel e a AMD fiquem disputando, quem ganha somos nós. Mas essa parte aqui, o que eu vou focalizar vai ser aqui, ó. 4 núcleos, controlador de memória integrado e cache, bastante cache. Isso aqui define o desempenho, tá?
Aqui eu nem estou vendo como que eu vou poder fazer pergunta. Como não poderia deixar de ser, faça uma comparação, ó, uma pergunta que eu posso fazer entre a Intel e a AMD. Aqui tem uma discussão importante, né? A Intel passou na frente de novo da AMD porque ela fez o seu i7 com um cache bem generoso, tá escrito aqui, ó, bastante cache, e aí ela conseguiu um desempenho melhor. Essa é uma pergunta que eu vou fazer. O Intel ele custa mais caro, porém ele é mais rápido, porque tem bastante cache. Matou. Olha, excelente resposta. Como que você decidiria entre Intel e AMD? Professor, o Intel é melhorzinho, né? Tem mais cache, desempenho é melhor, só que custa mais caro e o cache é decisivo no desempenho, né? Pronto, tá aí a resposta. De novo aquela questão, né, do tamanho. Lembra que eu falei no começo da aula? O tamanho da placa-mãe. Uma placa grande, uma trilha, né, uma comunicação de um ponto ao outro, tem 20 centímetros de comprimento aquela trilha. Ou então, o chip que está soldado ali na placa tem aquela perninha pequenininha de 1 milímetro. Distância 1 milímetro ou 20 centímetros. Qual caminho mais curto? Qual elétron vai chegar mais rápido? É lógico, quanto mais perto, melhor. Ou seja, quanto mais integrado, melhor. Tudo que tiver dentro do processador, a comunicação é muito mais rápida. E tendo em vista isso, tecnologia de fabricação, né, do circuito integrado, do chip, ela vem melhorando a cada dia. E você conhece com essa nomenclatura aqui, 45 nanômetros. Isso aqui é o tamanho do componente discreto, daquele componente eletrônico, capacitor, resistor, transistor, regulador de tensão, tudo que vai ali empacotado dentro do chip, né? Essa tecnologia já foi melhorada para 32 nanômetros. Quanto menor for, melhor, né? Consome menos, trabalha mais rápido, né? Porém, as tecnologias mais antigas têm 80 nanômetros, 180 nanômetros. Elas são aproveitadas para fazer outros tipos de chip, não é o CPU, mas pode ser uma ponte sul, por exemplo, né? Chipzinho lá de USB, reaproveitado. Só que eles têm que reestruturar toda a fábrica, comprar máquina nova, investimento muito alto, demora muito para começar a fabricar com tecnologia de ponta, né? Tem toda uma história, toda uma briga comercial. Um servidor Intel Triple Channel, você tem que encher os 3 sockets de memória, né, para poder usufruir desse desempenho do canal triplo. Ó. Tem 3 módulos de memória. São 3 canais de comunicação com o processador direto. Você vê que não tem a ponte norte no meio aqui, ó. Eles falam direto um com o outro, né? Essa ponte norte que fica aqui é só para PCI, para placa de vídeo. Vou fazer uma pergunta sobre o controlador de memória, Dual Channel. Como que você pode usufruir do Dual Channel? Professor, é só você encher todos os slots de memória com as memórias de mesma frequência, de mesmo tamanho, ou seja, tem que ser
casado, igualzinho, memórias, entre aspas, gêmeas. Pronto, ótima resposta. Chipset X58. O X58, ele perdeu o controlador de memória. Ele se tornou menos importante porque o controlador de memória foi para dentro do processador central. Então ele ficou menor, consome menos energia, né? Tem o barramento QPI, que interliga a ponte norte com o processador central. Esse negócio de chipset, eu já perguntei lá na placa-mãe, né? Mas o que eu tenho a dizer aqui no processador central? É esse desenhinho aqui, ó. Já foi falado na placa-mãe. Volta aqui o cara. Tá vendo aqui as memóriazinhas aqui, ó? Elas estavam penduradas aqui, ó. Aqui embaixo. Mudou lá, tão direto no processador central. Olha uma pergunta boa. Por que foi feita essa mudança, né? Ah, professor, porque vai ter um ganho de desempenho notável. O controlador de memória estando dentro do processador, ele consegue comunicar diretamente com a memória sem depender desse chip norte aqui, ó. Pronto, matei. Ótima resposta. Reconhecendo os processadores. Aqui é... Quando você vai comprar um processador, você tem que levar em conta o que? Tem os dados, os parâmetros que são assim genericamente falando, que todo processador tem, né? Quanto tem de memória cache? Qual o clock? Né? A frequência de trabalho. Quanto mais alto é o clock, mais rápido ele é. Quanto mais memória cache ele tem, mais rápido ele é. Tem um parâmetro que joga contra ele, o que? O consumo em watts, quanto ele gera de calor. Tem que considerar isso, né? É a energia que você está gastando, tem que refrigerar. Que mais? Vamos ver, tem uma tabelinha aqui. Quantos núcleos, né? Quanto mais núcleo ele tiver, mais rápido ele vai trabalhar. Aqui é tecnologia de fabricação, né? Também não entendo o que é. Qual é o socket? Para saber se serve na sua placa-mãe. Tá aí uma boa pergunta. Eu vou perguntar quais os parâmetros, liste todos, de um processador que vai afetar a decisão de compra. Aí você vai me listar isso aqui, ó. Consumo em watts, quantos núcleos, quanto tem de memória cache, né? Qual é o socket para ver se serve na minha placa-mãe. Pronto, ótima resposta. Beleza. Outra pergunta eu vou fazer. Aqui são degraus de consumo, faixas de consumo, né? Quanto de calor ele está gerando? É por aí que você vai decidir qual é o seu dissipador, né? Aquela pecinha de alumínio, todo cheio de aletas, né? E qual é o ventiladorzinho, cooler, você vai comprar para montar nele. Outra pergunta, né? Como decidir a compra de um cooler e dissipador? Ah, professor, é só olhar lá na tabelinha, né, do processador, qual é a faixa de consumo, né?
No caso da AMD é aqui, no caso da Intel tem uma tabelinha também, tá? Intel é aqui, ó. A Intel sai mais direto, né? A Intel já fala tudo de uma vez. Você só vê aqui, ó, Core i3 540. Consulta a tabelinha do professor aqui, já fala tudo para você. Raramente você vai ter que buscar na internet, eu já pus quase tudo aqui. Outro dado importante do processador, esqueci, ó, aquela pergunta lá atrás, ó. O limite máximo, né, que ele pode atingir de temperatura, você tem que monitorar isso. Tem um softwarezinho que você instala, ele fica lá na telinha sempre mostrando para você. Depende do programinha que você roda, ele esquenta mais. Se você não está rodando nada, ele esquenta menos. Esse limite aqui é importante, tá? Qual que é o ideal de uma temperatura de um processador? O mínimo possível. Quanto menos ele esquentar, melhor. Ele vai trabalhar mais rápido, ele vai durar mais. Então sempre que você puder refrigerar ele, melhor. Põe um monte de ventilador lá no gabinete. O gabinete tem vários ventiladores, né? E não importa que está fazendo barulho, ele está refrigerando bem. Se você não se incomodar com o barulho, né? Eu trabalhei na data center, né? Aquela sala de servidores, fica trancada, sala cofre os caras chamam. A porta da sala parece um cofre mesmo. Ar condicionado geladinho, tem que pôr blusa. Tem que pôr protetor auricular, um barulho enorme. Tudo para poder refrigerar aquelas máquinas. Servidor consome muito, gera muito calor. E se o ar condicionado parar, você é obrigado a desligar tudo, porque senão pega fogo, queima tudo na hora. Tem que ter um ar condicionado muito bom. E lá é frio, né? E o que eu costumava fazer? A máquina aspira o ar pela frente e solta no painel traseiro. Aí eu tava com frio, eu ficava lá no fundão, no meio dos fios, lá no painel traseiro, lá quentinho, gostoso. Pessoal, acho que por hoje é só, viu? Não tem muita coisa mais. Vou tirar uma pergunta do socket aqui, né? Aqui é só ilustração, a tecnologia de fabricação, né, do circuito integrado. Aqui é uma foto da CPU, né, tirada no microscópio. E como que está reduzindo o tamanho do chip a cada dia. Tecnologia atual, 32 nanômetros. Opa! Apagou tudo, o que aconteceu aqui? E o que acontece? Diminuiu o tamanho dos componentes, sobrou espaço, aí vai pondo mais coisa lá dentro, vai integrando cada vez mais, né? Vai tendo migração para dentro da CPU. A última migração que teve, controlador de memória. Agora está ocorrendo outra migração que é o que? Circuito de vídeo. Então, o chipset está perdendo importância cada vez mais. Ele já perdeu o controlador de memória. O que aconteceu? O fabricante de chipset está perdendo. Aquele Nvidia, por exemplo, a VIA, eles estão deixando de vender chipset porque a AMD e a Intel
Estão integrando tudo lá dentro e estão ganhando mais dinheiro com isso. Estão deixando de precisar licenciar produtos, né, da NVIDIA, da VIA. As APUs, de acordo com a diminuição do tamanho do chip, melhora na tecnologia de fabricação, miniaturização, né? Integração cada vez maior, né? Tudo num chip só. O que aconteceu? Circuitaria de vídeo, foi tudo lá para dentro. Olha o tamanho quase metade da CPU, do chip, está ocupado pelo circuito de vídeo. Isso é muito bom. Algum dia eu vou comprar essa CPU aqui. Vocês vejam, né? De CPU mesmo, tem muito pouca coisa aí, né? Olha a memória cache lá dentro, ó. Memória de vídeo DDR3 está aqui dentro. Circuitaria de vídeo aqui dentro. Cache L2, tá vendo? A CPU, como a gente conhecia antigamente, ficou bem pequenininha, só ficou essa parte aqui, ó. PCI Express, tá tudo lá dentro, olha que incrível. Você vai pagar muito caro esse... Opa! Sumiu aqui. Desse processador, mas você vai economizar com o restante, né? A placa-mãe dele deve ser bem baratinha. Vai chegar um dia que você vai comprar a placa-mãe, o que que tem ali? Tem um chipão só de CPU, não tem mais nada. O resto é só conector externo, né? Daquele painel traseiro. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Perguntas? Tá tranquilo, professor. Obrigado, Davidson. Vou fazer 10 questões, vou procurar distribuir entre as 4 aulas, né? 2 questões cada uma. Mas vão ser questões extensas, né? Bem dissertativas. Você pode encher uma página cada questão, meia página cada questão. Você responde a prova sim. Faz de conta que você é professor, está ensinando para um leigo. Tem que ter riqueza de detalhes, tá? Eu não gosto de resposta curta. Aquela resposta seca, né? Com 3 palavrinhas já respondi. Não, não vai ser assim não. Consulta primeiro o material didático lá. Reestuda, recorda e depois para responder é fácil, tranquilo. Eu vou estar disponível também semana inteira no WhatsApp, no Teams. Durante a prova mesmo, né? No dia eu vou ficar todo o tempo lá apoiando vocês, ajudando a resolver, dando, assoprando as perguntas, as respostas, tá bom? Professor, Legal, o importante é aprender, né? Esse negócio de dar nota baixa, o aluno não aprendeu, fica com raiva do professor, não tem nada a ver, né? Você vai ter uma... É. Oi, Davidson. professor, então a prova vai ser de segunda até na outra segunda, vai ser 7 dias, é isso? Isso. Mas não vai ser muita coisa para fazer também, não. Vai dar tempo de sobra. Se dá para fazer a prova inteira aí numas 2 horas. Tempo da aula normal dá para fazer. Né? Beleza. E no fim do semestre vocês vão ter um conteúdo para guardar e aplicar na vida prática, né? Isso que vai ser legal. Feito por vocês mesmo, né? O projetinho lá da placa-mãe, que vai virar o sistema todo, né? Legal, tô gostando dessa aula aqui.
Aí a gente já começa a montagem da máquina, né? Eu estou montando, tá lá atrás de mim, ó, tá vendo a máquina lá? Ó, eu estou montando ela, batendo foto, tudo bonitinho. Vou instalar o sistema depois, passo a passo. Aí vocês apresentam o trabalho de vocês e logo acaba, né? Nós já estamos aí. Mais novembro aí já não tem mais nada. Dezembro eu não costumo fazer nada não, é só apresentar trabalho mesmo. Tá bom? Deixa eu puxar a lista de presença aqui, para não esquecer. Gravei tudo, desligar o gravador. Baixar lista de presença.